Você sabe quais foram os 5 maiores terremotos que já ocorreram no mundo? Você sabe que recentemente houve um terremoto na América do Sul? Você sabe que tanto na crucificação quanto na ressurreição de Jesus Cristo aconteceram terremotos? E você sabe quais são os terremotos previstos na Bíblia para o fim dos tempos? Fique comigo aqui. Veja este vídeo até o final para que você entenda os sinais da profecia bíblica e possa também compreender o que está acontecendo no mundo pelos olhos espirituais. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever para que você fique inteirado de todos os sinais proféticos que estão se cumprindo agora no mundo. No final do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus parentes, com seus amigos e também faça comentários sobre o assunto que será tratado aqui. Nos ajude a crescer, levando a profecia bíblica para o mundo inteiro. Vamos começar lendo uma profecia que está no livro do profeta Isaías, do capítulo 24, versículo 19 ao 21, que diz assim: de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Então esta é a profecia, e se você percebeu, diz o texto que a terra vai cambalear como um ébrio ou como um bêbado. Isto quer dizer que a terra será sacudida por tremores, por abalos sísmicos, e é o que nós estamos vendo acontecer vez por outra agora nos nossos dias. Quais foram os 5 terremotos maiores da história que já foram registrados? Então vamos ver aqui, o primeiro grande terremoto aconteceu no Chile, no dia 22 de maio de 1960. A magnitude desse terremoto foi de 9,5 graus na escala Richter. Aproximadamente 1.600 pessoas morreram e 3.000 ficaram feridas. Mais de 2 milhões perderam as suas casas e o prejuízo para o Chile foram da ordem de 550 milhões de dólares. O segundo maior terremoto foi registrado no Alasca, nos Estados Unidos, em 28 de março de 1964. A magnitude desse terremoto foi de 9,2 graus na escala Richter. Esse terremoto tirou a vida de 131 pessoas. E os prejuízos para os Estados Unidos foram da ordem de 2,3 bilhões de dólares. O terceiro maior terremoto já registrado foi na ilha de Sumatra, na Indonésia, em 26 de dezembro de 2004. Esse abalo sísmico atingiu 9,1 graus na escala Richter. Às 0h58 do dia 26 de dezembro de 2024, houve também um tsunami que se seguiu ao terremoto e atingiu 14 países do sul da Ásia e do leste da África. A tragédia deixou cerca de 230 mil mortos ou desaparecidos
e 1,7 milhão de desabrigados. O quarto terremoto maior já registrado aconteceu em Honshu, no Japão, no dia 11 de março de 2011, e a magnitude foi de 9 graus na escala Richter. Pelo menos 15,7 mil pessoas foram mortas, 4.600 dadas como desaparecidas, 5.300 foram feridas quando o terremoto seguido por tsunami arrasou a costa leste de Honshu, a maior e mais populosa ilha do Japão. As ondas, segundo o registro, chegaram até 38 metros de altura e o prejuízo total foi estimado em 309 bilhões de dólares. E o quinto maior terremoto já registrado aconteceu na Rússia, na península de Kamchatka, em 4 de novembro de 1952, também com magnitude 9 graus na escala Richter. Não houve registro de mortes, em grande parte pelo fato de a região ser pouco povoada. No entanto, o maremoto atingiu o Havaí, nos Estados Unidos, provocando perdas da ordem de $1 milhão, e as ondas destruíram barcos, casas, pieres e estradas. Então, vemos aí que grandes terremotos já foram registrados, e na quarta-feira passada houve também um terremoto na Venezuela, aqui na América do Sul. Esse terremoto, a princípio, deixou dezenas de mortos, e aconteceram dois, na verdade. O primeiro, com 7,2 graus na escala Richter, e o segundo sendo até mais grave, com 7,5 graus na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Mas depois que as notícias foram sendo atualizadas, o que de fato nós temos de notícia é que o número de mortos subiu para 1.719, e o número de mortos em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira passada subiu para este número. E ainda está havendo muito trabalho ali na Venezuela em busca de sobreviventes, e também muito esforço internacional, vários países ajudando, até o nosso Brasil também está ajudando. E na Bíblia, você sabe quais foram os terremotos que ocorreram logo do princípio do Novo Testamento? Vamos lá, vamos ver em Mateus capítulo 27, versículo 24, do momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está registrado que ali houve um grande terremoto, e pessoas que estavam ali, o centurião, os guardas, tiveram grande temor vendo aquele terremoto e afirmaram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Isso aconteceu na crucificação, enquanto Jesus estava rendendo o seu espírito ao Pai. Também está registrado na ressurreição de Jesus Cristo, houve também um terremoto, né? Houve um terremoto quando as mulheres estavam ali indo para o sepulcro. Em Mateus 28, versículos 1 e 2, diz que quando as mulheres estavam indo ao sepulcro,
houve um grande terremoto, porque a pedra foi removida e elas tiveram um grande temor. Então, esses dois terremotos aconteceram tanto na morte quanto na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que os terremotos, eles não são provocados pela ação humana, e sim, como diz a ciência, pelo movimento de placas tectônicas. E nós vemos que os terremotos na Bíblia, eles servem para sinalizar, de alguma forma, o juízo divino. Marcam na terra eventos que foram muito importantes, como a morte, como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos e Lucas, Mateus 24 e 7, Mateus 13 e versículo 8, Lucas 21 e versículo 11, que Jesus Cristo, ele fala no seu sermão profético que haverá terremotos em vários lugares antes que chegue o fim. É o que nós estamos vendo. Haverá grandes terremotos, diz o evangelista Lucas, né, registrando a palavra de Jesus. Na verdade, quem disse foi Jesus. Haverá grandes terremotos em vários lugares. Então, são profecias bíblicas que estão sendo cumpridas. E nós estamos vendo que já chegamos na escala Richter, que só vai até 10, já chegamos a ter terremoto de 9,5, o que faltou, né, para chegar em 10. Mas o que mais diz a Bíblia acerca de terremotos que ocorrerão no fim do mundo? Nós temos aí o livro do Apocalipse, que vai nos mostrar, vai nos mostrar que vai haver vários terremotos agora, né, no final dos tempos. Estamos próximos a isto, né? Estamos vivendo uma grande evolução na história da humanidade. Os sinais já apontam para o fim, até o relógio do fim do mundo que existe já está apontando os momentos finais. Então, vamos ver o que diz o livro do Apocalipse. Vai acontecer um terremoto que está registrado em Apocalipse 6, versículo do 12 ao 17. Este terremoto, ele vai ser um terremoto grande. Vai haver outros fenômenos do momento em que acontecer este terremoto. Nesse terremoto, os homens vão se dar conta que a ira do Cordeiro terá chegado. O que diz o texto? Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Olha só o que vai acontecer além disto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Isso quer dizer que muitas edificações vão cair e a poeira desses prédios vai ser capaz de escurecer a luz solar, né, de dia, e também a luz lunar à noite. No versículo 13 diz: as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha só a gravidade deste tremor de terra que vai marcar o início do que o Apocalipse chama de ira do Cordeiro. Não será possível, após esse terremoto, ver
as estrelas do céu. Ninguém conseguirá ver, porque a poeira que subirá da terra vai ofuscar tanto a luz do sol como a luz da lua e das estrelas. E também a terra será atingida por uma chuva de meteoros, como diz aqui. E o que vai acontecer? O temor vai ser tão grande, o medo da população mundial será tão grande que não importa a posição social, ricos, tribunos, grandes, poderosos, todo servo, todo livre, vão correr lá para as cavernas da terra, na rocha das montanhas, e vão dizer: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, um terremoto dessa grande magnitude, acredito que esse terremoto será maior do que 9,5, né? Como o maior já registrado. Acredito que passará de 10, e o que acontecerá ao mundo com um terremoto dessa magnitude relatada aqui em Apocalipse 6. Mas não tem só isso não. Marcando o início da ira do Cordeiro, ou seja, da grande tribulação, vai acontecer esse primeiro terremoto, e é só o primeiro. Haverá um próximo, um segundo, em Apocalipse capítulo 8, versículos do 1 ao 6, diz que vai haver um outro terremoto. No momento em que for aberto o sétimo selo. Quem conhece o Apocalipse sabe que o Apocalipse traz 3 sessões, né? 3 fases do juízo de Deus. Então, haverá a abertura dos 6 primeiros selos, depois haverá a abertura do toque das trombetas e, por último, a abertura do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Então, são 7 selos que serão abertos, 7 trombetas serão tocadas e 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Então, são 3 sessões de juízos, ou de castigos, ou de catástrofes que vão ocorrer sobre a terra. Então, o primeiro terremoto, relatado em Apocalipse 6, vai, então, marcar o início da abertura dos selos. E no sétimo selo, registrado em Apocalipse 8, do 1 ao 6, vai marcar já o início do toque das trombetas. E, diga-se de passagem, essas catástrofes, elas começam, digamos assim, grande, depois se tornam maiores ainda, se tornam gigantes, e, por último, vão se tornar gigantescas. Vai aumentando de intensidade a cada fase. Então, Apocalipse 8, 1 ao 6, registra que vai ocorrer o segundo grande terremoto. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Nesse momento, houve vozes, trovões e relâmpagos e terremotos, ou seja, não será apenas um. Esse segundo terremoto, ele será múltiplo,
e vai acontecer em vários lugares simultaneamente. Isso vai marcar esses múltiplos terremotos de Apocalipse 8, 1 a 6, vão marcar o início do toque da segunda fase do juízo de Deus, as trombetas, o toque das 7 trombetas que trarão para o mundo mais 7, vamos dizer assim, 7 pragas. Ainda haverá terremoto outra vez, registrado em Apocalipse 11, do versículo 11 ao 14. E esse terremoto, ele vai ocorrer bem no meio do período da tribulação. Bem do meio, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio depois que ocorrer o primeiro grande terremoto, lá de Apocalipse 6, na metade da tribulação. E vai acontecer exatamente depois que as 2 testemunhas ou 2 profetas que serão levantados por Deus para pregarem no pátio do templo em Jerusalém, o templo que será construído no lugar ali onde está o domo da rocha, certo? Vai acontecer que vai ser reconstruído esse templo. E no momento que o templo for inaugurado, vão iniciar os sacrifícios e 2 testemunhas levantadas por Deus estarão ali no pátio do templo pregando a palavra. Eles vão pregar exatamente por 3 anos e meio, ou 42 meses. E o que vai acontecer? As 2 testemunhas serão mortas, por uma pessoa que a Bíblia chama de besta, a besta, ou o anticristo. Esses 2 profetas serão mortos, eles não serão enterrados, os seus corpos vão ficar à vista de todos numa praça pública, e 3 dias e meio depois que eles morrerem, eles vão ressuscitar e subir ao céu à vista de todos. E no momento que eles estiverem subindo, vai acontecer um terremoto. Olha só o texto que está em Apocalipse 11, 11 até o 14. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, esse terremoto vai acontecer, aqui a Bíblia está dizendo que vai acontecer na cidade de Jerusalém, que é onde os 2 profetas vão estar atuando no pátio do templo. Então, um grande terremoto vai acontecer na cidade de Jerusalém, no período desses dois profetas, na metade da tribulação, certo? E aqui na Bíblia está registrado o número de mortos. Vão morrer 7.000 homens, e os demais vão ficar muito atemorizados e vão dar glória ao Deus do céu. Olha só aí. Esse vai ser mais um terremoto. O terceiro registrado nas profecias apocalípticas. Haverá ainda um quarto.
esse quarto terremoto, você pode conferir comigo em Apocalipse 11, do 15 ao 19. Em que período? No período que vai anteceder o toque, entre o toque das trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Ou seja, esse terremoto de Apocalipse 11, 15 até o versículo 19 vai preceder, vai marcar o início das trombetas. Depois que acontecer esse terremoto, então vai iniciar o maior dos flagelos de Deus, né? A terceira fase do juízo de Deus na tribulação, que será o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Vamos ler aqui o texto de Apocalipse 11, 15 em diante. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. O que diferencia esse terremoto dos outros já relatados? O que diferencia é que além do terremoto vai haver saraiva. O que é saraiva? Saraiva é justamente, né, ou pedras de gelo ou pedras de fogo cairão do céu sobre os seres humanos, ok? Então, esse terremoto também trará saraiva, e ele vai marcar o início das 7 taças da ira de Deus. Aí está para você a quarta menção de terremotos do livro do Apocalipse. Mas haverá ainda um quinto terremoto. Está registrado em Apocalipse 16, do 16 ao 21. E o que esse terremoto vai marcar? Esse terremoto vai marcar o retorno de Cristo à terra. É assim, o arrebatamento não tem sinal, vai ocorrer, como Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, mas o retorno de Cristo à terra, o retorno em glória, quando ele retornar para assentar-se como rei sobre a terra, está totalmente sinalizado. E vai acontecer um grande terremoto quando Jesus Cristo estiver retornando ou prestes a retornar sobre a terra. Está escrito em Apocalipse 16, 16 ao 21. Diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, a besta acompanhada do falso profeta, que estarão atuando sobre a terra do período da tribulação, também auxiliadas por espíritos imundos, vão reunir um grande exército lá no local chamado de Armagedon. É um vale que fica ali aos arredores de Israel. É um vale onde já aconteceram ali muitas batalhas e
o anticristo ou a besta, junto com o falso profeta, vão reunir exércitos de toda a terra para invadir Jerusalém, para combaterem contra Cristo. E Cristo vai estar descendo nesse momento. Aí o versículo 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça do ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Olha só a gravidade desse terremoto. Primeiro, no versículo 18, está dizendo que vai ser um terremoto que nunca houve desde que há homem no mundo, portanto, desde a criação até esse terremoto, nunca houve e nem tampouco haverá um maior do que este. Então, o maior terremoto vai acontecer exatamente no momento em que Cristo já estará retornando para a terra. Olha aí a grandeza, a magnitude desse terremoto. Versículo 20 diz: e toda a ilha fugiu. O que vai acontecer com as ilhas? As ilhas vão desaparecer. Os montes não se acharam, ou seja, as serras, os montes, nós lembramos de grandes montes que existem no mundo. Tem montes aí, cadeias de montanhas que até separam continentes. Esses montes, eles serão removidos dos seus lugares. E também, no momento desse terremoto, vai cair uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Olha aí, vai ter saraiva e pedras grandes caindo de cima sobre a cabeça das pessoas, das nuvens para a terra, sobre a cabeça das pessoas. E de maneira tão grande será esse terremoto, essa saraiva, que as pessoas vão blasfemar de Deus por conta dessas pragas que serão muito grandes. Aqui está para você o relato dos terremotos. Se você está vendo terremotos acontecendo no mundo, isso é profecia se cumprindo. Jesus disse: haverá grandes terremotos em vários lugares, haverá terremotos em todas as partes do planeta. Como nós vimos nos últimos 2000 anos, ocorreram muitos terremotos. Na crucificação e ressurreição de Jesus, já começaram a acontecer. Na prisão de Filipos, onde Paulo e Silas estavam presos ali, também houve um terremoto grande, de maneira que todos os presos foram libertados das correntes e cadeias. Também já aconteceu grandes terremotos no mundo, chegando até a magnitude de 9,5 na escala Richter. Então veja aí, já aconteceu, vai acontecer mais ainda, e isso é um sinal do fim dos tempos. E o último terremoto registrado no livro do Apocalipse será tão grande que, desde que há homem sobre a terra, nunca houve terremoto como será este. E este grande terremoto, depois no momento em que for derramada a 7ª taça, esse será o último, e logo em seguida Jesus retornará à terra.
Então, está aqui para você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, faça o seu comentário, participe também, né? Além dos seus comentários, deixe opiniões sobre outros assuntos que nós poderemos trazer aqui no canal. E se você não é inscrito, inscreva-se neste canal. Ajude-nos a crescer e espalhar a mensagem profética para o mundo inteiro. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.